Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo de volta aqui às nossas entrevistas ao longo do dia, né, de acompanhamento aí das safras, do clima e acompanhamento também dessas tecnologias que vão pouco a pouco ganhando espaço dentro do agronegócio, né? Ao longo dos últimos dias, você acompanhou algumas entrevistas que eu venho trazendo aqui para o site, exatamente tratando alguns pontos de tecnologia, alguns pontos de interesse tecnológico que pouco a pouco vão fazer cada vez mais parte do seu dia a dia. E o assunto de agora é sobre 5G, esse assunto tão em voga, né? Tem previsto, inclusive, um leilão para acontecer aqui no Brasil para expandir aí os sistemas de internet, incluindo aí o 5G. Mas, afinal de contas, o que é o 5G, né? O que é essa internet do futuro e o que ela vai possibilitar, principalmente aqui no nosso setor do agronegócio? Respostas que quem vai me ajudar a responder é o Vinícius Marchesi, ele que é presidente do CREA São Paulo. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. É um prazer falar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o 5G. Essa tecnologia, né, como você disse, que ela está em debate no momento. Acho que todo mundo já ouviu falar. E não a questão do que falou, nossa, eu vou ter uma internet mais rápida, até 100 vezes mais rápida, mas como ela pode impactar todos os setores, como ela pode impactar a economia como um todo, como ela pode impactar a vida das pessoas, mesmo às vezes as pessoas achando que não vão impactar, entendeu? Então, estou à sua disposição aí para a gente bater esse papo. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro para as pessoas, né, é que a instalação do 5G, como a instalação de qualquer outra tecnologia que acabe envolvendo instalação de antena, né, ocupação no espaço aí aéreo, né, que são as ondas de radiodifusão e tudo mais, todas essas tecnologias precisam passar por um processo extremamente burocrático, né, que é esse processo que nesse momento a gente está vendo aí, o 5G. O que exatamente precisa acontecer além do leilão, né, para o Brasil se adaptar à chegada do 5G, né? O que de logística a gente vai precisar mudar? O que os governos, né, vão ter que abrir de concessão para antenas, para espaço aéreo aí, para que essas linhas de transmissão consigam chegar à internet? O que vai ter que ser adaptado aí ao longo desse caminho? Olha, Erickson, é uma pergunta bacana, porque realmente é um desafio, não é simplesmente leiloar a frequência, né? O 5G ele trabalha numa frequência diferente do 4G, né? E quem domina essa frequência, quem pode estabelecer essa diretriz de quem vai explorar e como vai explorar, realmente é a União, é o governo federal, por isso que se faz esse leilão, por isso que o TCU faz essa análise, né? O Tribunal de Contas da União quer saber o que está envolvido, se há ali todos os interesses da sociedade, de todos os segmentos sendo atendidos, se o edital, né, do leilão ele está bem dimensionado, nesse ponto de vista. Mas há, sim, um desafio por parte dos municípios, dos estados, com relação não à logística em si, mas à infraestrutura necessária para que os estados consigam realmente estruturar e que quando essa tecnologia estiver disponível, que for leiloada, foi autorizada, e quem for autorizado a explorar a tecnologia, tenha essa velocidade de implementação, que é muito importante também. Então, nós teremos realmente que mudar, não será a mesma infraestrutura do 4G, né? A frequência, por ser uma frequência diferente, Erickson, haverá uma quantidade maior de antena, por uma questão aí realmente da tecnologia. Então, realmente é um desafio de município, estado e país, né? Mas mais do que isso, é uma política pública. Não é simplesmente a implementação da tecnologia, que é o foco aí da atenção e que deveria não ser o foco da atenção, né? É realmente o impacto na vida das pessoas e de um país como um todo que está envolvido nessa discussão. Ter essa ciência, né? As pessoas precisam saber que
tudo que acaba envolvendo aí, né, essas radiofrequências são concessões públicas, ou seja, precisam respeitar diversos processos aí ao longo desse caminho, inclusive de ocupação de espaço, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Aqui próximo aqui da onde a gente trabalha tem várias antenas de televisão, de rádio, de internet, inclusive, e não por acaso algumas dessas antenas precisaram ser desativadas porque a frequência de uma acabava sobrepondo a outra. Até nas nossas Exatamente. transmissões aqui, às vezes, tinha algumas falhas, né, nos nossos sistemas antigos, tinham falhas porque o rádio acabava entrando, enfim, problemas que vão ter que, né, é uma logística, além da logística, que vão ter que ser solucionados, né, muito bem pensados para não acontecer esse tipo de coisa. Exatamente. Por que, assim, se trabalha em frequências diferentes, né? Como se fossem ruas diferentes, justamente para não colidir, o sinal não colidir e um não atrapalha o outro. E cada frequência tem uma característica, uma maneira de se transmitir. Então, por isso que se estabelece aí essa organização, né, esse domínio dessas frequências na União, porque ela tem a responsabilidade ali de fazer essa organização para que todos os veículos de comunicação, né, as empresas que utilizam as teles nossas e essas frequências, cada uma consiga atuar aí sem problemas, né, para que uma não interfira na outra realmente. E de prático, né? Conforme formos avançando aí nesta questão do leilão e começamos a ver o 5G sendo implantado aqui no Brasil, as pessoas acham que o simples fato de ter as antenas, né? Você chegou já a comentar, vai mudar do dia para a noite, né? Vão ter uma super internet e tudo mais. Mas não, são processos, né? Inclusive, Exatamente. vamos trazer aqui para o nosso agronegócio, né? Já tendo como exemplo. O agronegócio Sim, ainda tem problemas de conectividade, né? Ou seja, como é que sim. a chegada do 5G vai, ao mesmo tempo, potencializar a chegada da conectividade, mas, ao mesmo tempo, ultrapassar essas barreiras que a gente já vive hoje em dia? Exatamente, Alex. Olha, primeiro, as pessoas elas têm que ter consciência que a não implementação do 5G pode causar exclusão econômica do país num cenário globalizado, onde o 5G vai ser um divisor de águas, né? Quem tem 5G vai estar num nível de competição e quem não tem vai estar em outro nível. Então, se hoje, fazendo aí apontamento ao agronegócio, o agronegócio, no Brasil, ele é quase uma unanimidade com relação à competitividade, à eficiência, à excelência do agronegócio brasileiro, né? Essa inteligência que o 5G vai trazer, a gente não consegue suprir com tudo que a gente tem aqui hoje, né? Seria muito injusto com esse setor que sustenta 26% do PIB, não trazer essa ferramenta, vamos dizer, é uma ferramenta de trabalho. Não é um celular seu que vai ficar plugado ali no 5G e vai aparecer aqui assim, 5G, agora eu tenho 5G, tá tudo certo. Não, o 5G é uma ferramenta de trabalho. Ela vai determinar países que vão ter performance melhor, que vão desempenhar melhor, países que vão se desenvolver e países que não vão se desenvolver. Esse é o grande ponto, é o grande foco. E aí, no caso do agronegócio, além dessa competitividade que nós não vamos ter se a gente não tiver essa tecnologia, essa ferramenta, tem a questão do dimensionamento do edital, que precisa prever essa cobertura que nós não temos com o 4G hoje, né? Hoje, 70% da zona rural, das áreas rurais, não tem cobertura, não tem conectividade, não tem internet. Isso precisa ser estabelecido por meio do leilão, por meio de contrapartidas e obrigatoriedades, do mesmo jeito que se discute a obrigatoriedade das conexões em escolas públicas, né? Por quê? Porque imagina, uma empresa vai ganhar o leilão e vai poder explorar, certo? Ela vai querer conectar aonde é rentável para ela, com relação a volume, com relação à conexão, com relação a valor. Se hoje tem 70% da área rural que não está coberta pela internet, qual que é a conclusão que a gente chega? Porque não vale a pena. Porque se fosse lucrativo, com certeza esse 70% teria sinal de internet. Se o investimento é maior no começo, mas se for o payback ele for rápido,
ou médio prazo, vale a pena, investe e vai ter conectividade e depois a empresa vai começar a lucrar. Nada contra a lucratividade, muito pelo contrário, esse é o mundo que a gente vive. Mas tem algumas situações como essa que esse edital ele pode prever. Ele fala assim, olha, a gente vai exigir que em tantos anos, pelo menos X% das áreas rurais no país tenha que ter cobertura, além dos grandes centros, aonde realmente é muito lucrativo ter a cobertura. Porque senão eles vão apontar essa tecnologia num primeiro momento apenas para as áreas que elas são interessantes para eles como empresa e não vão conectar novamente áreas que são importantes como um todo para a gente. Né? Por quê? A zona rural, né, as áreas rurais conectadas, ela é importante para o país. Não é, às vezes não é importante para a empresa que explora essa cobertura, entendeu? Então são debates que precisam ser feitos e quem está com a responsabilidade precisa ser cobrado para se atentar a esse segmento. Uma outra preocupação constante que a gente vê, né, é o risco da obsolescência, né? Você chegou a comentar isso também, que as tecnologias elas têm esse processo natural. Quando chega uma tecnologia Sim. nova, a tecnologia antiga cai em desuso e precisa trocar tudo, né? Acho que os exemplos mais recentes que temos aí são as próprias antenas de TV, né? Que saíram aí do analógico para o digital e teve que trocar todas as antenas do Brasil afora. Foi aquela confusão toda, né? Teve prazos, enfim. Como é que a gente precisa pensar esse risco de obsolescência nesses avanços, né, de 4G para 5G? Como é que como é que precisa funcionar essas trocas para que a gente não ficar tão no prejuízo também, né? E isso faz parte do processo evolutivo da evolução tecnológica, né? Esse processo que é inerente ao capitalismo, vamos dizer assim, ele está inserido. Aonde que eu enxergo o ponto de discussão, Erickson? No tratamento desses produtos, né? De tudo que for descartado. Isso não é lixo, isso continua tendo valor. E o país ele precisa olhar para os seus resíduos, precisa olhar para esse descarte de maneira mais inteligente. E a gente não pode jogar dinheiro fora, não existe lixo. Entendeu? Não existe como não aproveitar esse tipo de situação. E aí tem N iniciativas hoje, mas é muito pouco para a quantidade de material que a gente tem, que a gente pode explorar, que a gente pode dar uma destinação correta, e atendendo muito uma agenda de desenvolvimento sustentável, né, que são aí as boas práticas que estão sendo muito faladas hoje. Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma oportunidade, né? E isso é o novo mercado, né? As profissões estão mudando, a vida de todo mundo mudou, com certeza. Essa transformação tecnológica, essa transformação digital que ela acontece, ela encerra alguns segmentos profissionais, mas ela abre N oportunidades. E acho que o grande desafio nosso é essa adaptação. É a gente enxergar essas oportunidades e não simplesmente querer lutar contra elas, né? Porque, às vezes, a pessoa que é mais resistente à mudança fala assim, não vamos fazer, porque já pensou, vai ter que jogar tudo isso fora, vai ter muito desperdício. Não, isso é recurso. Isso é um segmento novo que se abre, que as pessoas precisam se atentar. Isso é oportunidade. Então, essa é a minha opinião com relação a essa situação. Isso eu dou grande razão, né, para o senhor, afinal de contas, né, Senhor, não, pelo amor de Deus, não. para você, Obrigado. que afinal de contas o Brasil, né, apesar de todas as críticas que a gente acaba traçando aqui nesse nosso debate, o Brasil teve grandes avanços aí nesses últimos tempos. Afinal de contas, nós já temos um fundo, né, de conectividade, que é o FUST, né, que é esse fundo que vem para angariar recursos para trazer mais conectividade, aí com um grande foco em meios rurais. Nós temos um cabo de conectividade digital que está saindo do Brasil e indo até a Europa, por exemplo. Enfim, há muitas coisas positivas acontecendo aí também, né? Como é que você vê esse posicionamento do Brasil diante da digitalização? Erickson, eu acho que ainda é muito tímido, para falar bem a verdade, né? Existem boas iniciativas, mas a gente precisa de uma agenda clara
de desenvolvimento e de ação nesse sentido. Se eu não me engano, a gente está em 66º no ranking, ou o quarto, no ranking de países mais inovadores. É muito pouco para o Brasil. É muito pouco para o material humano, para as pessoas que a gente tem aqui, que são muito boas. A gente tem um material, uma capacidade de gerar material humano, de pessoas que é muito grande. O país ele precisa construir esse ambiente para que essas pessoas se desenvolvam e ajudem a desenvolver o país, né? Então, eu acho que assim falta iniciativas, e não é uma crítica a um governo determinado. Eu acho que isso é um problema de todos nós. Eu me incluo na crítica como um gestor, como uma pessoa que também tem que ser indutora dessa discussão e desse desenvolvimento. A gente precisa focar em problemas e soluções que afetam diretamente a população, as pessoas, né? Cada um no seu segmento, mas esse tem que ser o foco nosso. Eu vejo tantas discussões realmente que elas são muito acessórias para as necessidades que a gente tem hoje, e vejo poucas discussões com relação a uma tecnologia que ela precisava já estar em implementação no país, pelo potencial que o país tem, não só, aí eu não falo só de material humano, né? Pô, mas a gente tem bastante gente que é muito boa aqui, então vamos colocar para ajudar. Não. Por quê? Porque é lucrativo. As empresas querem desenvolver isso no Brasil. Qualquer empresa desse segmento hoje está de olho nesse leilão porque é bom. E hoje só não está sendo implementado por falha nossa, porque nós estamos demorando para colocar esse edital na rua. Entendeu? Nós já poderíamos estar usufruindo do 5G. Só que a gente precisa focar em coisas que realmente importam. Porque eu vou voltar lá no começo. Essa tecnologia vai afetar diretamente a vida das pessoas. Se a gente não conseguir atender o time da necessidade dessa implementação, pessoas vão perder o emprego. Pessoas que não têm nem noção do que é o 5G vão perder emprego. Eu citei o agronegócio, porque esses 26% do PIB que o agronegócio é responsável hoje, é um dos maiores geradores de emprego. Se você perder competitividade ali, e países que compram do Brasil hoje, nesse segmento, passam a não comprar mais, porque eles vão se tornar competitivos, né? Eles podem não comprar mais. Países que hoje não conseguem competir com o Brasil, vão competir com o Brasil e vão ganhar do Brasil, se a gente não se atentar para esse ponto. E com isso, a balança comercial nesse segmento ela vai diminuir, vai gerar menos emprego, as pessoas vão perder emprego. Então, essa que tem que ser o propósito, essa tem que ser o foco da discussão hoje. Mas, afinal, né, essa preocupação, né, com essa formação de uma economia digital voltada aí para o 5G, né, para a economia 5.0, né, essa economia que a gente já está projetando aí. Eu comecei no agronegócio faz 12 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar aqui nessa casa, a gente discutia, a gente via a transição do agro 3.0, que era uma agricultura de precisão, né, altamente ali qualificada, indo para a agricultura 4.0, que é a agricultura já conectada, né? Informatizada, né? Isso, a tal da internet das coisas, Big Data e todos esses termos que o agronegócio ainda está se acostumando. E, de repente, a gente entra num processo de discussão de 5G, onde se fala da superconectividade, né? Você citou aí, são várias bandas de internet acontecendo ao mesmo tempo, e cada uma dessas bandas dedicadas ali a um determinado serviço, aí já se falando em autônomos, em outros tipos de conexões. O agronegócio está preparado para isso? O que a gente precisa aí ter os pezinhos no chão para não imaginar demais, né, esse mega futuro que a gente vê por aí? Eu não tenho dúvida que está. O agronegócio brasileiro, primeiro, no Brasil é um dos segmentos mais inovadores que tem e mais cresce em inovação. O que isso representa na minha ótica? Que tem espaço, tem mercado, tem pessoas e o mundo compra o que a gente produz aqui, certo? Então, ou a gente continua essa evolução, essa melhoria contínua, para continuar sendo competitivo, para continuar sendo um país de vanguarda nesse segmento,
Ou, se a gente estabilizar e não ousar nesse processo de inovação, outros países farão, né? Isso é uma máxima na inovação, é o seguinte: se você não fizer, alguém vai fazer, mais rápido que você ou em algum outro lugar. Então, essa loucura que, às vezes, os processos de inovação elas criam, elas são necessárias. E o segmento do agronegócio, ele precisa continuar. E aí eu faço um reconhecimento. Eu sou uma pessoa que lido muito com processos de inovação, que busca inovação. Eu tenho uma responsabilidade aqui, e todos os segmentos profissionais estão conectados junto ao CREA São Paulo, né? Então, eu tenho todas as engenharias aqui, eu tenho as geociências, eu tenho agronomia. E eu vejo assim, que comparando esses segmentos que eu consigo enxergar aqui, o agronegócio é um dos segmentos que mais inova no Brasil. Tem recurso para isso, tem pessoas boas, temos boas instituições de ensino, temos ambientes já criados que estimulam esses processos de inovação. Só que se eu não trouxer essa ferramenta chamada 5G, essa tecnologia, nós vamos ficar para trás. Para você ter uma ideia, Erickson, um dos comparativos que eu costumo fazer, que eu li uma vez em um artigo muito interessante, é como se você fosse o melhor ciclista do mundo, nível olímpico. A gente está tendo Olimpíadas lá, você vê aquelas bicicletas que os caras pedalam rápido pra caramba lá. Então você pega aquele ambiente, do jeito que está lá, você monta na sua bicicleta, só que você vai disputar a corrida com um caça de guerra. Não vai ter como você ganhar. É desigual a competição. Então, é a mesma coisa que você dá uma bicicleta para o nosso agronegócio e dá um caça de guerra para o outro. Fala, agora vocês disputam uma corrida, vamos ver quem ganha. Não tem jeito. Entendeu? Então, esse comparativo que precisa estar claro na cabeça das pessoas, principalmente nos que têm a responsabilidade de ajudar o país a desenvolver esse segmento, para saber que se a gente errar, a gente vai perder muito. Então, a nossa função como cidadão, e aqui eu falo como cidadão, é trazer informação, promover o debate e cobrar um andamento mais rápido dessa tecnologia. Bom, muito bem, né? Fica aí esse alerta para continuarmos atentos. Por enquanto, atenção total lá no Congresso, que as discussões ainda estão naquele âmbito político e tudo mais que a gente já conhece, né? O que acontece lá em Brasília. O edital está no TCU hoje, né? E eu acho que há uns 30 dias o governo terminou de mandar todas as informações, pela última informação que eu tenho, todas as informações que o TCU solicitou para poder fazer essa análise e liberar o edital, né? Fiquemos atentos então, TCU, fiquemos atentos. Vamos cobrar. Muito bem, eu conversei então aqui com o Vinícius Marchesi, lá presidente do CREA São Paulo. Vinícius, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas e abrindo sempre espaço para o CREA, trazendo as informações aqui para o nosso site. Eu que agradeço, Eric, me coloco à disposição sempre que precisar. Eu tenho a formação na área de telecom, né? Estou hoje à frente do CREA São Paulo. Então, para todo mundo que quiser saber mais informação, ou sobre o CREA, ou sobre qualquer assunto que eu possa ajudar, coloco meus canais digitais à disposição. Instagram, Vinícius Marchesi, né? Marchesi com CH, CHESE. LinkedIn, a gente tenta trazer bastante informação e conteúdo para ajudar pessoas aí e profissionais nesse processo aí de transformação que a gente está vivendo. Muito bem, amigos. Vamos então ficar atentos a esse assunto 5G, né? Muito discutido, mas ainda tendo aí que encontrar seus caminhos para ser implementado de vez aqui no Brasil. Vamos ficar de olho. Está por enquanto lá no TCU, seguimos atentos aí para cada avanço que der, senão a gente vai acabar, infelizmente, ficando para trás. Tecnologia é assim, não tem muito o que fazer. A gente tem que estar sempre na dianteira para manter a nossa competitividade, né? O agronegócio precisa disso, a gente já sofre tanto, né, com falhas de conectividade, a gente não pode deixar essas oportunidades passar aí sem discutir de uma forma séria, de uma forma aí embasada. Muito bem, amigos. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, siga o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, e você que acompanhou essa entrevista aqui pelo nosso canal do YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar seu like
para que cada vez mais pessoas recebam nossos conteúdos, nossas entrevistas e sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando aqui para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.